Meus amados, a paz do Senhor, o pão diário que Deus ele ardeu no meu coração nesse dia de hoje, para a minha e para a sua vida, a palavra que Deus ele nos direciona nessa manhã para a nossa edificação, para o nosso pão diário do dia, se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, ao qual Samuel vai ungir a Davi. Mas o que eu quero trazer para vocês nessa manhã é algo muito contemplante, porque muitas vezes a gente não sabe como sai de casa e não sabe como é que vai terminar o nosso dia. A gente podemos sair de casa assim como Davi saiu para apacentar as ovelhas, o rebanho do seu pai Jessé. Porém, Davi não sabia que ao final da tarde ele seria ungido a rei de Israel. Então, querido, vai definir como você amanhece, como você apresenta as suas causas para Deus, como você é conduzido. Deus vai te dizer como você vai terminar o seu dia. Davi, ele começou saindo logo cedo para apacentar o rebanho do seu pai. Davi, ele sai logo cedo com obediência. Davi, ele estava aprendendo desde cedo ser um pastor de ovelha. Davi logo cedo estava aprendendo a ter responsabilidade de assumir um povo. Davi logo cedo ele já temia e obedecia ao seu pai. Davi logo cedo ele saiu de casa, que nem a Bíblia diz, quem cedo busca achará. Então Davi logo cedo estava ali no campo apacentando. Querido, nós traz também uma expressão para esse texto, quando a gente sai para o campo para buscar as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Não pense que você vai sair de casa e você vai fazer as coisas para Deus com amor, que Deus vai lhe desamparar. Não, Deus ele tem os olhos atentos para aqueles que temem a Ele. Olha o que o texto vai dizer. E disse mais Samuel a Jessé: acabou-se os moços, e disse ainda falta o menor. Queridos, a Bíblia vai dizer que Jessé começou a trazer todos os seus irmãos, todos os seus filhos ali para Samuel. Samuel teve um momento que olhou para um dos filhos de Jessé e disse: rapaz, é esse aí. Deus branda naquele momento: Samuel, não olha para a aparência, porque o homem olha o que está por fora, mas eu olho para o que está dentro. E naquele momento Jessé trouxe outro filho, ele disse: é esse. Jessé trouxe outro filho, ele disse: é esse. Mas naquele momento nem o próprio Jessé acreditava que Davi poderia ser ungido rei de Israel. Se você observar o texto e o contexto, a gente vamos entender que Samuel é que pergunta a Jessé: ainda falta? Porque Jessé nem falou para Samuel que existia um moço lá no campo. Jessé nem disse para Samuel: ainda tem uma esperança, porque tem um moço obediente que foi lá para o campo apacentar o meu rebanho. Querido, o que eu quero trazer nessa manhã para você é dessa forma. Muitas vezes, até mesmo a sua casa, a sua família desacredita do projeto de Deus na sua vida. Muitas vezes as pessoas olham para você e vê você uma pessoa tão frágil, mas não sabe o tamanho da sua intimidade com Deus. Muitas vezes as pessoas olham para você e olham: aquele menino ali é apenas uma criança, ele é pequeno demais, ele é só um moço, mas não sabe o grau de intimidade que você tem com Deus. Jessé estava olhando para a aparência de Davi. Jessé não estava olhando para a estrutura que ele tinha com Deus de experiência, mas sim estava olhando para uma criança, para um jovem que ele achava que não era capaz, mas já vinha se preparando há muito tempo, matando ursos e leões, enfrentando batalhas e oculto, escondido, mas só Deus
poderia ver o que Davi estava passando. O que eu acho interessante dessa passagem é que Davi, ele sai e Samuel olha para Jessé e disse: olha, falta um moço, manda chamá-lo. E eles queria naquele momento almoçar, queria naquele momento comer. Mas o que eu acho lindo dessa passagem é que Samuel olha para Jessé e olha para os filhos de Jessé e disse: olha, ninguém vai sentar à mesa enquanto o moço não chegar. Naquele momento, querido, eu entendo dessa forma. Naquele momento Samuel já estava dizendo: olha, bate continência, porque ele é o novo rei de Israel. Ainda o azeite não tinha descido sobre a cabeça, mas Samuel já estava dizendo: ninguém vai sentar à mesa antes que o rei se sente à mesa, porque esse menino é o escolhido por Deus. Esse menino é o que tem o chamado. Esse menino é o que está se preparando lá. Esse menino é o totalmente escolhido. Então ninguém pode se sentar à mesa antes que você chegue. Ei, ninguém pode se sentar à mesa antes que você, que foi escolhido por Deus, chegue para sentar. E naquele momento que Samuel fala isso, creio eu que Jessé e os seus filhos disseram: que é isso? Por que acontecendo isso? Não, é preciso que a gente bata continência. É preciso que a gente comece o dia bem com Deus para que a gente termine bem com Ele. Davi, ele começa o dia apenas um jovem pastoreando ovelhas. Mas quando Davi ele chega em casa, dá Samuel, seu pai Jessé e seus irmãos batendo continência para ele, dizendo: nós só vamos sentar à mesa quando Davi chegar. Então não adianta como você começa o seu dia. Se você começar o seu dia alegre, você vai terminar o seu dia alegre. Se você começar o seu dia triste, é bem provável que o seu dia termine triste. Se você começa muitas vezes o seu dia chorando, é provável que você possa ser que tenha conforto, mas vai depender a quem você vai procurar conforto. Se você vai procurar conforto em Deus, se você vai procurar conforto em pessoas que têm palavras negativas, ou se você vai procurar conforto em si mesmo, se isolando. Querido, quando você procura refúgio em Deus, você é livre de todos os males. Então observe que Davi aqui, ele saiu para o lado da obediência. Davi, ele saiu para o lado da preparação. A preparação com Deus nos leva longe. Você pode hoje ser uma criança, você pode hoje ser um jovem, você pode hoje estar saindo para apacentar ovelhas, mas você não sabe quando você chegar em casa já tem um trono preparado para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que ele só ia sentar à mesa quando Davi chegasse. Então o trono já estava sendo preparado dentro da casa de Jessé. Naquele momento o trono, Samuel já estava dizendo: olha, só senta quando ele sentar, só come quando ele comer. Por que, Samuel? Porque ele é o novo rei de Israel. Ele é o escolhido e o ungido de Deus. E o azeite não tinha descido, mas ele já estava dizendo: olha, vocês começam já a ter obediência. Porque hoje ele é pequeno, mas amanhã ele será o maior de Israel. Amanhã ele será o maior rei de Israel. E vocês vão ter que obedecer, vocês vão ter que temer. O que eu quero dizer nessa manhã é que muitas vezes você pode estar sendo humilhado hoje, você pode estar sendo maltratado hoje, mas a Bíblia diz: os humilhados serão exaltados. É preciso que você tenha temor a Deus. É preciso que você tema a cruz, porque foi na onde ele morreu por mim e por você. Então, se você teme a palavra da cruz, você vai ser honrado por Deus. Se você teme a palavra da cruz, você vai ser exaltado por Deus. Se você obedece a palavra da cruz, você vai ser honrado por Deus. Se você ainda muito jovem já apacenta um rebanho, você já tem um ministério de cuidar do departamento de jovens, de crianças, ou Deus já lhe deu uma responsabilidade maior, fica na tua responsabilidade, porque Deus há de te honrar. Então, querido, o que eu quero te dizer, independente da situação que você se encontra, se você é escolhido por Deus, só vão sentar à mesa quando você chegar. Mesmo que não queira,
mas vão ter que sentar à mesa quando você chegar, porque você saiu apenas um pastor de ovelha, mas você vai chegar ao final do dia o rei de Israel. Você apenas saiu um jovem sonhador como José e acordou numa prisão e finalizou o dia sendo um governador do Egito. Então, muitas vezes a gente temos que passar por trajetórias difíceis, por dores, por prantos, para que Deus possa nos honrar lá na frente. Quantas afrontas Davi ele não teve? Quantas afrontas José não teve, começando pela sua casa? O que eu acho interessante nessas palavras é que as afrontas nunca começam no meio da rua. As afrontas sempre começam dentro das nossas casas. Nós temos como exemplo José, nós temos como exemplo o próprio Davi. As afrontas sempre vai ser dentro do nosso lar. O inimigo ele sempre vai arrodear e tentar nos afrontar dentro da nossa casa. Mas deixa eu te dizer, mas continua obediente a teu pai e a tua mãe, continua tendo a cabeça erguida em Cristo Jesus, porque o inimigo pode até tentar armar um cenário para te derrubar, mas esqueceu que você foi chamado e escolhido por Deus. Você não foi chamado e escolhido por o diabo, você foi chamado e escolhido por o Deus de Israel. Então, querido, o pão diário que eu quero deixar para a sua vida hoje você pode ter se acordado apenas um jovem pastor de ovelhas, mas Deus ele está preparando o trono para a tua chegada. Deus ele está preparando um trono para que você sente à mesa. E aqueles que desacreditaram de você, como o próprio pai dele não acreditou, por isso que ele nem expressou. É tanto que Samuel disse mais Samuel a Jessé: acabaram os moços? Aí tem um ponto de interrogação: acabaram? Então Samuel está dizendo: acabou, não tem mais nenhum. Então Deus me mandou vir aqui em vão? Deus mandou, Jessé, eu vim na tua casa em vão? Se acabou os moços e nenhum deles é o escolhido, aí foi aonde veio a Jessé: oxe, Davi, aquele que está lá no campo, vai ser rei de Israel? Será? Não, aí Samuel estava dizendo: ainda tem mais moço? Ele disse: tem, então vai buscar. E deixa eu dizer logo algo: eu não vi nem o cara ainda, mas vai buscá-lo, porque é ele que é o rei de Israel. Como é que tu sabe? Porque nenhum de vocês vai sentar à mesa antes que ele chegue. Mas eu sou o pai, eu não quero saber. Você é pai, mas agora ele é rei. Ah, mas eu sou o irmão mais velho, eu não quero saber se você é o primogênito. Só sei que agora ele é rei de Israel. Então você vai ter que bater continência. Querido, você pode ser uma autoridade lá fora, mas se você está dentro da igreja e você vive debaixo da graça do seu pastor, vive debaixo da graça de um diácono, vive debaixo da graça de um missionário, você tem que bater continência. Você pode ser presidente da república, você pode ser policial, você pode ser governador, você pode ser vereador, mas dentro da igreja você é servo e conservo. Você é servo igual ao pastor, você é servo igual ao obreiro, você é servo igual ao membro, você é servo e conservo. Provo isso na Bíblia. João foi se prostrar diante do anjo, ele disse: levanta, porque eu sou servo, assim como tu e os profetas são servos também. Então não adianta, a gente não temos que se prostrar diante de outras pessoas, diante de deuses estranhos, porque só existe um Deus, que é o Deus de Israel, é o Deus que vai te honrar nessa manhã. Você pode ter se acordado triste, mas ele está dizendo: hoje eu estou trazendo uma alegria. Muitos momentos Davi pode ter passado tantas aflições, mas nenhuma dessas aflições Deus visitou ele e disse: vai ser você que eu vou te honrar hoje, jovem. Ei, nenhum desses momentos, meu Deus, nenhum desses momentos que Davi estava passando por tantas aflições, Deus olhou para Davi naquele campo, se acordando de madrugada, e disse: jovem, é hoje que eu vou marcar a tua história. Mulheres, é hoje que eu vou marcar a tua história. Homens, é hoje que eu vou marcar a tua história. Crianças, é hoje que eu vou marcar a tua história. O teu sofrimento já foi tão grande, as tuas afrontas já foi tão grandes, que hoje é o momento de eu te honrar. Então, queridos, seja como Davi, seja perseverante ao Senhor, seja como José, seja perseverante ao Senhor, que vai chegar o momento que ele vai te honrar, porque ele tem visto as afrontas, as guerras e os leões e os ursos e os gigantes que você tem enfrentado, e você tem vencido tudo isso, e não vai ser hoje que ele vai te abandonar. Aguarda
e verás a glória de Deus na tua vida. Acalma teu coração. Está triste hoje? Você hoje conheceu triste, mas Deus está dizendo: hoje eu trago alegria para o teu coração. Você amanheceu pensando em parar, Ele está dizendo: hoje eu trago ânimo para você e força para você prosseguir. Você se acordou dizendo: eu só sou apenas isso. Ei, usa aquilo que Deus já te deu para que Ele te dê aquilo que você não tem ainda. Porque Davi estava usando uma arma que Ele deu, que foi a obediência e já apacentar um rebanho de ovelhas. Mas agora Deus estava dizendo: agora eu vou te dar uma responsabilidade maior, jovem. Agora eu vou te dar uma responsabilidade de se preparar para ser rei de Israel. E nós vamos encontrar lá na frente que Davi, por mais que tenha sido ungido a rei de Israel, mas ele continuou na obediência. É tanto que o seu pai Jessé diz para Davi: olha, Davi, vai a guerra, porque teus irmãos estão lá, vai levar comida, vai levar pão, vai levar leite e vai levar queijo para eles. E quando Davi ele vai para aquele lugar, existe uma grande afronta de um filisteu de Gate, que é por nome de Golias. E quando Davi ele vê aquela afronta, ele se ira com aquilo. Ele diz: como é que esse incircuncidado está afrontando o Deus vivo, o Deus de Israel? Não pode, vamos enfrentar esse homem. Mas aquele povo ficou tudo olhando para Davi, e os seus irmãos novamente se levantam contra Davi. Observe que Davi foi obediente. Davi poderia dizer para o seu pai Jessé: pai, eu não vou não, eu sou rei de Israel, o que é que eu vou fazer? Eu mando. Mas ele não está dizendo isso, ele está dizendo: eu tenho que aprender com aqueles que têm sabedoria, para que amanhã eu seja sábio. Eu tenho que aprender com aqueles que já passaram por aflições, para que amanhã eu esteja fortalecido. Você tem que aprender com quem tem experiência. Você tem que aprender com quem tem testemunho, para que você tenha um testemunho amanhã. Você apenas hoje é um pastor de ovelha, amanhã você pode ser o rei de Israel. Você apenas hoje é um jovem sonhador, mas amanhã você pode ser um governador. Você apenas é aquele jovem que não se prostra, mas Deus vai te levar da fornalha. Você é apenas aquele homem que vai entrar dentro da cova dos leões, mas quando você sair, você vai ser governador da Babilônia. Então, queridos, acalma teu coração, porque o tempo de cantar está chegando. O tempo da tua vitória está muito próximo. Deus tem visto as afrontas que o inimigo tem colocado no seu caminho, mas você tem feito como Jó, tem se desviado de todo o mal, você tem sido perseverante, você não tem emprestado o seu ouvido ao diabo, você não tem emprestado a sua boca ao diabo, você não tem emprestado a sua mente ao diabo, você tem sido perseverante ao Senhor, assim como Davi foi perseverante. Essa parte de Golias eu vou deixar para outra ocasião, porque vamos em etapa. É essa parte que o Senhor trouxe para eu ministrar aos vossos corações, ao meu coração, sobre a afronta. Nós vamos deixar para outro dia, mas que Deus ele possa te abençoar. Não esqueça que você acordou, deitou, dormiu, acordou porque o Senhor lhe sustentou. Palavras que foi escrita por Davi lá nos Salmos, de capítulo 3, verso 5, ele disse: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Davi, quando fala esse salmo, ele estava em uma das maiores afrontas na vida deles. Creio eu que uma das maiores guerras de Davi não foi as guerras nas batalhas, ele matando os outros inimigos. A maior guerra e afronta de Davi foi dentro da sua casa. Começou ainda ele muito jovem, quando ele era afrontado por os seus irmãos. Mas a maior afronta de Davi agora é quando ele é afrontado por os seus próprios filhos. A maior afronta de Davi é quando ele é afrontado por o seu filho Absalão, depois de ter matado o seu irmão, depois de ter acontecido o estupro. Tudo isso por consequência de um pecado que Davi, uma falha que Davi teve com a mulher de Urias, Betseba. Então entenda, querido, que uma falha da gente pode trazer consequência. E Davi, quando escrevia esse salmo, ele estava em uma das maiores afrontas da vida dele,
porque o seu filho tinha se levantado contra ele, mas ele disse: eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, querido, seja essa palavra para o vosso coração. Você deitou, dormiu, acordou porque o Senhor te sustentou. Acalma teu coração, tenha ânimo, tenha perseverança, porque Deus ele vai te honrar na hora certa, no momento exato. Você pode hoje ter acordado apenas um pastor de ovelha, mas no final da tarde Deus está dizendo: eu vou te ungir a rei de Israel, e só vão sentar à mesa quando você chegar, porque você foi escolhido e lavado e remido. Querido, se de alguma forma o meu ministério tem abençoado a sua vida, passa adiante esse vídeo, compartilha para que outras pessoas, e nos segue lá no Facebook, no Instagram e no YouTube, que todos os dias temos uma palavra para a sua vida, um pão diário para a sua vida da parte de Deus. A descrição, os links vai estar aí abaixo, mas você pode me encontrar no YouTube, Pregador Coelho Solto, no Instagram Pregador Coelho Solto Oficial, e na página de Filipenses, ao qual você já se encontra, e o Facebook é Bruno Coelho. Que Deus ele possa abençoar a sua vida, e se de alguma forma essa palavra edificou a sua vida, passa ela adiante, porque eu tenho certeza que outras pessoas vai ser alcançada. E não esqueça, você pode ter acordado apenas uma criança, um menino, mas Deus ele está fazendo você ter maturidade para amanhã você ser um futuro rei de Israel. Amém? Ei, se você não for rei de Israel, mas você vai ser rei dentro da sua casa, você vai ser o pastor de dentro do seu lar. Por quê? Para que o diabo não tome a rédea da sua casa, da sua família, da sua vida espiritual e da sua vida sentimental e da vida dos seus filhos. Você vai manter a rédea e Deus vai te levar ao céu juntamente com a sua família, assim como fez com a família de Noé. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.